aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, queridos. Estamos de volta com a nossa série dos 10 mandamentos. E hoje nós estamos no nono mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 16. E nos diz assim: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não darás falso testemunho. Importante lembrar que era uma sociedade, a sociedade de Israel, de mais de 3 milênios atrás, uma sociedade que estava iniciando, muito simples na sua organização, e onde a maior parte das penas para crimes era a pena capital. Então, dar testemunho falso contra alguém podia significar o mesmo que cometer um assassinato, né? Levar essa pessoa à morte, né? Com um falso testemunho, com uma inverdade. Então, é por isso que a lei, naquele tempo, se você tomar o cuidado de ler o Pentateuco, ler os primeiros livros da Bíblia, ela ordenava que todo crime tivesse uma investigação a fundo, né, minuciosa, e que nunca se aceitasse incriminar alguém, condenar alguém pelo testemunho de apenas uma pessoa. Então era exigido pelo menos duas ou três testemunhas contra esse ato criminoso, né? E também, se porventura a pena capital fosse o apedrejamento, os primeiros a participarem desse apedrejamento deveriam ser as testemunhas de acusação. Por quê? Porque caso fosse um falso testemunho, elas incorreriam em crime de sangue e também estariam sujeitos às penalidades da lei. Então isso é uma matéria muito séria, uma questão muito grave, né? E até hoje, calúnias continuam destruindo pessoas, destruindo famílias. A calúnia pode colocar uma sociedade inteira, a economia de uma sociedade, ruir por terra, né? Colocar no chão. E hoje muita gente chama a calúnia de fake news, né? Mas continua sendo as mesmas mentiras de sempre, a mesma falsidade e o mesmo engano de sempre, né? E Jesus, ele resolveu de uma maneira muito simples isso para os seus discípulos. Ele, certa vez, lá no Sermão do Monte, no início do Evangelho de Mateus, ele disse para os seus discípulos: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Isso significa ser alguém de palavra, alguém íntegro, alguém honesto, mas também faz referência a ser verdadeiro, a falar sempre a verdade, integridade de ser e de palavra, né? Santo Agostinho já havia escrito que a verdade deve ser sempre dita em amor, mas o amor não pode impedir que a verdade seja dita, né? E Jesus, ele declara em João 14, versículo 6, eu sou a verdade. Eu sou a verdade, ou seja, a verdade faz parte do caráter, da natureza do próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus, quando revela a Deus, quando anda entre nós como um homem, ele é a verdade que liberta, né? Que nos tira da nossa alienação, nos faz ver quem realmente somos e o quanto nós precisamos de Deus e como podemos nos reconciliar com Deus por meio dele. Então ele é essa verdade essencial, né? O salmista nos ensina, no Salmo 51:6, ao fazer a sua confissão a Deus, né? Eu sei que desejas a verdade no íntimo. Então a verdade não é só a natureza de Deus, mas também é o que ele espera de nós, o que ele deseja de nós. Não uma verdade só de lábios, mas uma verdade também de coração, né? Uma autenticidade de ser, né? E Jesus, ele vai dizer depois para os fariseus
quando ele é inquirido por eles, numa certa ocasião, ele vai dizer o seguinte, em João, capítulo 8, versos 42 a 45. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Então, se a verdade é parte do caráter, da natureza de Deus, com a qual Ele nos criou, a sua imagem e semelhança, imagem essa que foi ofuscada, denegrida, pervertida pelo pecado, e que Ele deseja restaurar por meio do seu Filho em nós, no Espírito Santo, né? Restaurar a imagem de Deus, a verdade em nossos corações, na nossa vida. Por outro lado, o inimigo é o pai da mentira, né? O diabo, o Satanás, é o pai da mentira. E ele tenta seduzir toda a criação de Deus para essa mentira, para esse engano, né? E o apóstolo Paulo, então, ele nos diz em Efésios 4, versículo 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade com o seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, o corpo de Cristo, né? Então, nós estamos em Cristo e precisamos nos deixar transformar a sua imagem para sermos verdadeiros e falar a verdade com o nosso próximo, né? Pois em Cristo não habita nenhuma mentira, né? Em Colossenses 3, 9 e 10, o apóstolo fala novamente, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho eu, do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, queridos, a Bíblia é muito clara, né? Desde a lei, há mais de 3 milênios atrás, né? E passando pelo Evangelho há 2000 anos atrás, e Jesus deixa claro que quem segue o caminho da mentira, do engano, da calúnia, das fake news, não é dele, né? Mas é do inimigo, é do pai da mentira, né? Então, escolha o seu caminho, fale a verdade, viva a verdade, seja verdadeiro, seja autêntico e fale a verdade em amor, jamais para humilhar, diminuir ou destruir alguém, mas para edificar, para construir, para atrair essas pessoas para próximos de Deus, para que elas também conheçam ao Senhor. Deus te abençoe, graça e paz. Siga-nos nas redes sociais, aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube. Clique no botãozinho de seguir da página, clique no sininho para receber notificações. Siga-nos também no Instagram e no YouTube, inscrevendo-se no canal. Nós precisamos muito de inscrições no YouTube para que as ferramentas estejam disponíveis. E, mais importante ainda, convide seus amigos. Faça isso agora. Convide seus amigos para conhecer a página da Comunidade de Jesus e nos ajudar a ampliar o alcance do conteúdo que nós estamos publicando para vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero